patris, pai, corde, coração, portanto, com o coração do pai. E, de facto, São José foi, como disse há pouco, de facto, este exemplo de pai. O Santo Padre oferece neste documento algumas reflexões pessoais sobre a figura extraordinária de São José, tão próximo da condição humana de cada um de nós. Sublinha também que teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o nome revelado pelo anjo, e oferece uma reflexão sobre São José como um pai amado, um pai na ternura, um pai na obediência, um pai no acolhimento, um pai de coragem criativa, um pai trabalhador e um pai na sombra. Eu vou-vos pedir só também que desliguem os vossos microfones, se faz favor, para que nos possamos entender a todos. E eu queria apenas, e nesta fase inicial, como disse, fazer aqui, recordar, por um lado, a forma como o nosso cardeal Tolentino nos falava um bocadinho sobre o que é ser pai e nos falava também um bocadinho deste papel de São José. E, por outro lado, queria partilhar convosco, e termino por aí a minha intervenção para já, depois passarei à Milu, mas queria também partilhar convosco uma oração muito especial que se rezou hoje na oração de laudes, ou seja, o hino de laudes, que é uma oração que, de facto, nos introduz perfeitamente neste espírito de São José. Para já, o cardeal Tolentino diz-nos o seguinte, diz-nos que abordar o coração do Pai é ir à sua essência, é escrutar o seu mistério e função, é pensar o que aquele Pai representa na história da salvação e o que todos os pais representam hoje como património a redescobrir. Esta é, como vos disse, a reflexão que o Dom Tolentino Mendonça nos propõe exatamente para este Dia do Pai. E sugeria também que escutássemos o hino de laudes. E este hino de laudes, como sabem, acompanha o clero e acompanha a Igreja ao longo de vários séculos, e até parece que foi feito exatamente para este momento. E eu atrevo-me, se não se importa, a rezá-lo convosco. E diz assim: recordo só que este hino de laudes foi rezado em toda a Igreja, em todo o mundo, por todos os consagrados, todos os ordenados, na manhã de hoje. Portanto, milhões de vozes se levantaram na manhã do dia de hoje para rezar esta oração. Escutemos então, e diz-nos o hino de laudes: servo fiel, humilde e silencioso. São José faz das mãos a sua glória. Mãos que trabalham, mãos que rezam, mãos unidas, em plena doação à vontade divina e ao coração dos outros. As mãos de São José são mãos sagradas. Nelas, concentra a alma em oração, e com elas defende e ampara o Deus menino, e com elas defende e ampara a Virgem Mãe. Por desígnio de Deus. Servo fiel, humilde e silencioso. Mártir da solidão em longo exílio. São José nos ensina a caminhar na vida, a edificar na fé a paz dos nossos lares e a renovar o mundo. Eu gostei especialmente desta oração porque, no fundo, penso que reflete um bocadinho este espírito e esta modéstia, esta humildade de São José enquanto pai na sombra, e que, no fundo, é um pouco, e pode servir também, se me permitem, de modelo para todos nós, pais, e que, no fundo, têm a responsabilidade de acompanhamento da sua família. E passando para, digamos que, o objetivo deste nosso encontro, eu, e dando início, lançando esta reflexão, eu gostaria de fazer uma pergunta à nossa Assembleia, a todos os participantes, e pergunta essa que depois será importante também para aquilo que nós vamos ouvir a seguir. E a pergunta é tão simples quanto isto. Quando cada um de nós escuta a palavra pai, que frase ou que palavra nos sugerem? Eu peço agora, nós de facto temos aqui algum trabalho feito, sinceramente. Foram pedidos já algumas dos participantes de hoje que partilhassem connosco estas suas reflexões e, portanto, neste momento está o microfone aberto para as vossas reflexões.
quando escutamos a palavra Pai, que frase ou palavra nos é sugerida? Podes falar, António José. Podes falar, Tosé. Lê, Tosé, só favor. Oh, Hugo, tens que dar voz às pessoas, só para que possam falar. Ricardo? Olá. Não, quando se ouve a palavra pai, portanto, já há 17 anos que eu ouço essa palavra e foi um crescer dentro de mim, um sentimento que me fez pensar e que me faz, hoje em dia, ficar por dentro muito, muito, muito contente. Saber que tenho que amar, tenho que cuidar, tenho que educar. E depois escrevi e senti que partilhar com vocês uma frase que li e que encaixa também muito em mim. Ser pai é num cantinho de nós apetecer-nos chorar, só porque o filho nos diz: pai, gosto de ti. Obrigado, Tosé. Outra participação, por favor. Olá a todos, boa noite. Como o Tosé disse, o Tosé já ouve há 17 anos a palavra pai, não é? E eu há 56 que digo a palavra pai. Esteja ou não esteja presente fisicamente, mas há 56 anos que eu utilizo. E quando pediram para intervir sobre o que é ser pai e a palavra pai, lembro-me sempre de abundância no amor, coragem na proteção, estar presente mesmo na ausência e dar sem querer receber, e acima de tudo, a palavra pai é ser tudo acima de ser homem, é muito. E o Papa, o nosso Papa, na quarta-feira, na audiência geral, disse uma coisa muito gira, que foi: sejam sábios como São José foi, prontos para compreender tudo o que ele colocou em prática com o Evangelho. E acho que resume tudo. E gostei muito de ver também. Obrigado, Rogério. José? Quem pede para falar? Cristina? Ok. Eu, quando penso na palavra pai, penso em amor genuíno. E, de imediato, ao dizer a palavra pai, penso no meu. E, como percebe, emociono-me logo. Porque o meu pai é um exemplo. É um exemplo de amor abnegado, de amor à família, quer a restrita, quer a alargada. É um exemplo de honestidade. É um exemplo de proteção. Às vezes com poucas palavras, mas ao longo da sua vida tem sido sempre este pilar. E agora, cada dia de pai que passa, fico sempre a pensar que eu posso perder. Alguns de vós já passaram por essa situação, deve ser uma dor imensa, não é? Mas confesso que esta pandemia me faz efetivamente refletir neste tempo que pode ser um tempo perdido para algumas coisas, nomeadamente nas relações. Mas agora que já consegui conter aqui as lágrimas, é uma felicidade ouvir e dizer a palavra pai. E eu hoje estou feliz porque estive com o meu pai e estou a ver tantos pais e as minhas filhas estão com o pai delas
E, portanto, foi um dia muito bom nestes tempos difíceis que todos estamos a viver. E um beijinho para todos vós. Obrigado, Cristina. Quem vai falar agora? Ok, Madalena. Espera. Ok. Ok, tá. Pronto, então eu fiz uma frase assim, estilo poema. Conseguem ouvir? Muito bem. Ser pai é ser presença, é ser amor, é ser-se o pilar de conforto e confiança. O educador que leciona ao filho a lei da vida, que o acompanha e o ampara ao longo desta caminhada vivida. Obrigado, Madalena. Mais alguém? Joana, muito bem. Faz favor. Ativa o teu som, por favor. Joana, podes ativar. Sim, estava aqui com dificuldade neste computador. Desculpem. Agora a seguir, tudo o que disseram, até é difícil. E ao poema bonito da Madalena, até é difícil dizer qualquer coisa, mas muito simplesmente para mim, ser pai o pai é o apoio incondicional e o amor incondicional. Eu acho que é esse o exemplo que nós temos de São José. E pronto. Muito obrigado, Joana. Obrigado. Família Alves, David. Não temos só, David. Então, conseguimos? Vamos tentar outro? Já está. Ok. Então vamos a isso? Para mim, pai é um colo que nos sustenta e que nos apanha nas quedas, nas maiores quedas. E para mim, quando eu ouço a palavra pai, eu penso em tudo, porque um pai é tudo para nós, mesmo nas coisas boas e nas coisas más. Muito obrigado, David, pela tua colaboração. Quem tem agora? Quem quer mais? Quem vai a seguir? Beatriz, faz favor. Então ativa o som. Só Inês. Beatriz. Já está. Ok. Então, um bocado difícil, mas depois do que disseram, não tenho assim uma frase, mas para mim ser pai, o que me lembro é amor incondicional e eu agradeço todos os dias por ter o meu e peço para ter durante muito mais anos e tento aproveitar o máximo tempo que eu posso com o meu pai em vez, pronto, é isso. Tempos bons e não discussões e assim. Pelo menos eu tento. Obrigado, Beatriz. E mais alguém? Mais alguém? Mais ninguém? Estou. Sim, senhor. Estão a ouvir? Vamos sim, Pronto, Patrícia. para faz mim, favor. eu não ouço muito a palavra pai, em mim, ouço a palavra mãe. Mas para mim pai é proteção, sobretudo. Assim, proteção, o abraço, forte. Assim, para mim é isso. Muito bem. Estou. Muito bem, Sim. muito obrigado. Obrigado, Patrícia. E assim sendo, e depois desta introdução. João. Padre Cristóvão, peço desculpa. Pois é. Então. Peço desculpa. Boa noite a todos. Boa noite a todos, a todas as famílias, a Diácono João. Boa noite a todos. Eu gostei muito desta pergunta e sempre me... Posso responder? Com certeza, naturalmente. Muito obrigado. Eu, quando ouvi você fazer esta pergunta, eu logo pensei num conceito chamado grata memória. É interessante quando eu vou visitar o meu povoado lá na Polônia,
O meu pai já é falecido, né? Então, depois de cada missa, a gente no caminho entra também no cemitério e obrigatoriamente vai visitar o túmulo do pai, né? E a primeira coisa que sempre olho para o túmulo é justamente este conceito aparece, grata memória. Acho que expressa muito, né? Quer dizer, é memória ao mesmo tempo uma gratidão por aquilo que a gente pode aprender e viver e conviver e assim por diante. Obrigado. Muito obrigado também pela sua colaboração e pela sua participação, Padre Cristóvão. E depois da nossa colaboração e da nossa participação e da nossa entrega também desta ajuda que vamos dar certamente à Milu para a apresentação que ela preparou, eu passaria então a palavra à Milu, que vai de alguma forma também mostrar-nos e esclarecer-nos sobre aquilo que o Papa verdadeiramente nos quis dizer quando nos propôs e quando nos enviou esta carta, a carta Patris Corde, e ao mesmo tempo também o espírito que ele quis transmitir à Igreja, a esta Igreja que é de todos. Milu, tens a palavra. Obrigado. Até já. Vamos escutar então a Milu agora. Então, boa noite a todos. Muito obrigada por estarem presentes. Eu só espero poder resumir, de facto, de uma forma que vos seja importante e interessante esta carta apostólica e merecer a confiança que o João e o Padre Cristóvão depositaram em mim. Vamos lá ver se vou ser capaz. E nos slides que vou partilhar convosco, tentei fazer um resumo. E quase todas as frases que lá estão são de facto do Papa, e eu vou tentar apresentá-las e tentar tornar tudo, ter um encadeado lógico. Peço desculpa se não conseguir. Então, espera, compartilhar tela. Desativou. Tens que me dar autorização para partilhar a tela, se faz favor. Já está. E agora vou buscar o quê? Isso. Compartilhar. Perguntas que não vi. Estão a ver? Estão sim? Estamos a ver bem. Ok, muito bem. Eu se calhar vou-me tirar daqui, porque senão não consigo. Ok. Então, a carta apostólica Patris Corde, que o Papa Francisco enviou à sua Igreja e ao mundo no final do ano passado, apareceu realmente para comemorar os 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. E tem de facto este título muito inspirador e que tem muito a ver com todas as coisas que foram ditas até agora, que é com coração de pai. De facto, aquilo que perpassa ao longo de toda a carta é que realmente José amou Jesus com um coração de pai. Mas quem é esta figura? O que é que nós sabemos de facto de São José em termos de facto? O que é que nós sabemos? Sabemos que só os evangelistas Mateus e Lucas é que falam dele, e, portanto, da sua missão, da sua pessoa, da sua missão. Sabemos que ele era carpinteiro de profissão, humilde, que estava desposado com Maria, que era descrito, tido como um homem justo, que estava sempre disposto a cumprir a vontade de Deus, aquela que lhe surgia naturalmente da lei do seu povo e que também lhe surgiu em situações mais misteriosas, através de sonhos. Ele estava presente no nascimento de Jesus, que foi um processo complicado, depois de uma viagem que foi descrita como longa, como cansativa, num lugar em que realmente não havia condições para isso. Foi testemunha da adoração de várias pessoas ao seu filho recém-nascido, com certeza
uma situação que ele próprio não conseguiu compreender na altura, portanto, a adoração dos pastores que representavam a adoração do povo de Israel, mas também de magos que representavam os estrangeiros, os pagãos, as pessoas fora da fé. Foi uma pessoa que teve coragem em assumir a paternidade de Jesus, ao dar-lhe o nome que lhe foi revelado anteriormente, e portanto assumiu-o como seu, tal como acontecia nos preceitos da lei. Ele ofereceu o menino no templo, aos 40 dias de vida, e pôde escutar, provavelmente um pouco surpreendido, a profecia de Simeão. Fugiu para um país estrangeiro, sem saber bem o que o esperava, portanto, fugiu para o Egito para defender Jesus de Herodes, e depois voltou para Nazaré, provavelmente não o local esperado, que estava longe da sua cidade natal, que estava longe do centro de Israel, que era de facto Jerusalém e o seu templo. E também está descrita a sua angústia e preocupação quando ele e Maria perdem Jesus durante precisamente a peregrinação a Jerusalém. Portanto, estas são de facto as passagens que nos mostram alguma coisa da pessoa de Jesus e das suas circunstâncias. Desde sempre que a Igreja, de facto, deu muita importância, muito destaque a São José. São José como esposo de Maria, e realçou sempre o seu papel importantíssimo na história da salvação. E Pio IX designou-o como padroeiro da Igreja Católica, e é de facto este aniversário que foi cumprido este aniversário dos 150 anos, foi cumprido em dezembro de 2020 e, portanto, motivou também o Papa a escrever esta carta apostólica. Também outras designações, outros títulos que surgiram foram dados por Pio XII, como São José como padroeiro dos operários, São João Paulo II, que lhe deu o título de guardião do Redentor, e também o título atribuído popularmente como padroeiro da Boa Morte. Portanto, várias facetas para esta pessoa importante. O Papa começa por explicar que esta carta nasce das suas reflexões pessoais acerca desta figura, que ao mesmo tempo, e tal como João já disse, é uma figura extraordinária, mas tão humana, tão próxima de nós. E o que é muito interessante é que o Papa explica que este desejo que ele já tinha, que se foi fortificando muito pela experiência que ele foi tendo deste tempo de pandemia, em que de facto todos nós experimentamos que a nossa vida tem sido sustentada, apoiada por pessoas comuns, mas que têm sido decisivas neste tempo que vivemos e de facto que dão voz a esta máxima de ninguém se salva sozinho. E de facto todos os dias nós nos deparamos com exemplos de paciência, de coragem, de esperança, de nos readaptarmos aos hábitos, às circunstâncias, de mantermos o nosso olhar em frente, no horizonte, com esperança e muitas vezes estimulando a oração de todos e por todos. E portanto estes exemplos destas pessoas com quem nós temos convivido sempre nos mostram que de facto elas estão ao serviço e pelo bem de todos. E de facto isto são exemplos que fazem exatamente lembrar São José. São José, a pessoa com a sua presença cotidiana muito discreta, muito escondida, mas que de facto é um amparo, um guia na dificuldade e um protagonista de facto sem par nesta história da salvação. O Papa dividiu a carta em várias secções em que nos apresenta São José sob diversas facetas. A primeira de que ele fala é a faceta de pai amado. De facto, José é uma figura grande e a sua grandeza vem do facto de ser esposo de Maria e pai de Jesus. E como disse São João Crisóstomo, ele colocou-se inteiramente ao serviço do plano de salvação de Deus. E Paulo VI tem estas palavras muito, muito interessantes que sintetizam muito bem, em que diz que José fez da sua vida um serviço, um dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho, e converteu a sua vocação humana ao amor doméstico nesta oferta, nesta oblação sobre-humana de si mesmo,
ao serviço do Messias nascido na sua casa. Eu até achei esta expressão mesmo bonita e mesmo profundíssima. E, de facto, esta figura sempre foi amada pelo povo cristão e nós temos como testemunho disso muitas igrejas que lhe são dedicadas, grupos que são inspirados pela sua figura, representações seculares, representações sacras que já são muito antigas, muitos santos que lhe são extremamente devotos, como é o caso da Santa Teresa d'Ávila. Há orações dedicadas a São José, invocações especiais, o próprio mês de março que lhe é dedicado, e de facto José surge-nos sempre como este elo de ligação importantíssimo entre o Antigo Testamento, sendo descendente de David, e o Novo Testamento, sendo esposo de Maria de Nazaré. Outra faceta que o Papa nos apresenta de São José, pai na ternura. De facto, José viu Jesus crescer em sabedoria, em estatura, em graça, como nos diz o Evangelho, e à semelhança daquilo que Deus fez com Israel, ensinava-o, amparava-o e alimentava-o. E, portanto, José tornou-se para Jesus um espelho da ternura de Deus. Há, de facto, o Salmo 145 tem esta expressão, que a ternura de Deus, a sua ternura repassa todas as suas obras, ela está presente em tudo o que Deus fez e faz por nós. E, portanto, a figura de José também, ao mesmo tempo, nos vai inspirar para aprendermos a aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza. E o Papa chama-nos a atenção que a maior parte dos desígnios de Deus se vai conseguir cumprir através da nossa fraqueza e apesar da nossa fraqueza. E que muitas vezes aqueles sentimentos negativos do julgamento dos outros, do apontar o dedo, são um sinal da nossa incapacidade de acolher dentro de nós mesmos as nossas próprias limitações, a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. E o Papa diz que só a ternura é que nos pode salvar destes sentimentos negativos que nos fecham, em vez de aceitarmos a ternura de Deus e a nossa fraqueza. Mas, pelo contrário, contra isto, realmente a verdade de Deus vem ao nosso encontro e devolve-nos a dignidade e consegue levantar-nos se nós formos capazes de aceitar com essa ternura a nossa fraqueza. Também é muito importante e interessante ver que José, com os seus momentos de angústia que nos vão aparecendo ao longo da sua história, que nos são apresentados, ensina-nos que ter fé em Deus também é acreditar que Ele pode intervir através das nossas fraquezas, dos nossos medos, e que no meio das tempestades da vida nós também devemos deixar Deus comandar a nossa barca. De seguida, o Papa apresenta-nos José como pai na obediência. Muito ao jeito do Antigo Testamento, de facto, os desígnios de Deus, os planos de Deus para ele foram-lhe sendo revelados através de sonhos. Na sua angústia pela situação da gravidez de Maria, que obviamente ele não conseguia compreender na sua totalidade, quando o anjo lhe diz: não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo, ele obedece à ordem do anjo e recebe imediatamente Maria. Da mesma forma, quando o anjo o alerta que há perigo e que ele deve levantar-se, tomar o menino e sua mãe e fugir para o Egito, ele vai obedecer sem hesitação e sem se questionar sobre as dificuldades que com certeza que ele já antevê que vai encontrar. Da mesma forma, aguarda pacientemente que possa haver possibilidade de regressar a Israel e de novo obedece sem hesitar, e na volta também, ao voltar, se calhar contrariando os seus planos mais lógicos, ele é advertido do perigo que o menino corre e retira-se para Nazaré. Da mesma forma, José aparece-nos como obediente também nas leis do seu povo, nas leis dos homens. Ele vai a Belém para fazer o seu recenseamento, mas também seguindo os preceitos da lei com a circuncisão e a apresentação do menino no templo. Portanto, na verdade, ele é um exemplo de obediência e também de submissão e mansidão que ele vai
transmitir a Jesus na vida familiar e que Jesus tem o seu corolário na sua expressão eu vim para cumprir a vontade do Pai. De facto, ele mostra aí bem a sua obediência na expressão máxima. Portanto, toda a vida de José é um faça-se, é um fiat, tal como Maria faz na Anunciação, tal como Jesus faz no Getsemane. José também nos surge como um pai no acolhimento. De facto, a sua primeira atitude é de acolher Maria sem condições e confiando. E o Papa diz-nos, neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José, mesmo não dispondo de todas as informações, decide pela honra, dignidade e vida de Maria. Aliás, a vida de Maria estaria mesmo em perigo se ele não a recebesse. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou-o a escolher, iluminando o seu discernimento. Portanto, ele faz esse acolhimento a Maria sem condições. E apesar de irem sucedendo coisas que ele de facto não entende totalmente, ele vai deixar de lado os seus raciocínios e vai acolher os acontecimentos. Assume a sua responsabilidade, reconcilia-se com a sua própria história e avança. E isso falo libertando-se de expectativas e desilusões, que são coisas que nos acontecem muito quando as coisas não correm exatamente como nós imaginamos ou planeamos. E, portanto, o exemplo é que a vida espiritual de José não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Mas, ao contrário daquilo que poderíamos pensar, o seu exemplo não é de uma passividade ou resignação, ficar à espera de não fazer nada. Não, ele tem um protagonismo que é corajoso e é forte. E é obviamente que é uma força que só pode vir realmente do Espírito Santo. E o Papa diz-nos isto, de facto, que é uma grande mensagem. Só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. E tal como a José, Deus também nos diz para não temermos. E, portanto, a chave é um pouco, como diz o Papa, se deixamos de lado a ira e a desilusão e formos movidos por uma fortaleza cheia de esperança, nós devemos acolher a vida com aquilo que não escolhemos, muitas vezes nós de facto não escolhemos, mas que existe, que está lá. E se tivermos coragem de viver a vida segundo aquilo que nos indica o Evangelho, ela pode recomeçar de uma forma completamente milagrosa, porque a fé dá de facto significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Mas ao contrário do que até muitas vezes surge e se insinua, acreditar, ter fé, não significa ter uma solução fácil e muito consoladora. Antes, pelo contrário. E a fé que Cristo nos ensina, que nós vemos em São José, é aquela que não procura fugas, que não procura atalhos, mas que enfrenta de olhos abertos aquilo que acontece, assume a responsabilidade por isso e avança, atua. Também o acolhimento, este exemplo de acolhimento de José, também nos inspira a receber os outros sem exclusões. Ele não excluiu ninguém e acolheu especialmente os mais frágeis. E é também isso que colhemos do exemplo de José. Depois o Papa chama-nos a atenção para José, um pai com coragem criativa. É uma expressão muito interessante, em que o Papa nos diz que, de facto, a coragem criativa é aquilo que surge, sobretudo, quando nós encontramos muitas dificuldades e em que vamos buscar os tais recursos que nós nem imaginávamos, nem pensávamos ter. E assim, Deus, que de facto intervém às vezes através de acontecimentos e pessoas, José é de facto o milagre pelo qual Deus pode salvar o menino e a sua mãe. E vemos isso nos episódios concretos, não é? No episódio do nascimento, na fuga para o Egito, é de facto Deus a intervir através de José. E muitas vezes, quando vemos a história dele e da família de Nazaré, vemos que parece que eles estão realmente
à mercê do domínio dos fortes e poderosos, e muitas vezes temos essa sensação na nossa vida, mas José consegue, de facto, transformar um problema numa oportunidade e ir salvar aquilo que importa. E, portanto, ele permite que o plano de salvação de Deus se realize, e isto porque ele também coloca sempre a sua confiança na providência. Da mesma forma, Deus confia na nossa capacidade, nesta capacidade de inventar, de encontrar soluções, de não ficarmos paralisados pelas dificuldades que nos vão surgindo. E até o Papa relembra aquele episódio muito curioso dos amigos do paralítico, que para o levarem a Jesus, o descem por um buraco no telhado, não é? Mediante as dificuldades que tinham em chegar. Portanto, o Papa até invoca essa grande coragem criativa. A coragem criativa de José também surge no tempo que passaram no Egito, seguramente, apesar de não haver muitos dados concretos sobre isso, mas imaginamos que, de facto, terá sido um tempo de grandes dificuldades e, portanto, José também é considerado um padroeiro especial para os migrantes que passam por todas essas provações. Ao longo deste caminho, então, José vai proteger sempre Jesus e Maria. Jesus e Maria, o Papa diz-nos que eles são o tesouro mais precioso da nossa fé e que nos foi confiado desta forma misteriosa. E será que realmente nós conseguimos continuar a fazer essa proteção? É que, de facto, Deus confiou em José para proteger a fragilidade de Jesus, do menino Jesus. Maria confia em José para a proteger, a sua vida e a do menino, e por isso é mais do que justo que tenha sido dado esse título a José de guardião da Igreja. Da Igreja como prolongamento, ele guarda a Igreja porque ela é o prolongamento do corpo de Cristo na história e o espelho da maternidade de Maria. Ao proteger a Igreja, José está a continuar a sua missão de proteger o menino e a sua mãe, e nós, ao amarmos a Igreja, também estamos a amar o menino e a sua mãe. E, portanto, José é também encarado como o guardião dos pequeninos, dos miseráveis, dos excluídos, dos pobres, dos moribundos. E, portanto, ele põe em prática a palavra de Jesus. Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Portanto, o Papa diz-nos que nós devemos aprender de São José a amar o menino e a sua mãe, a amar os sacramentos e a caridade e a amar a Igreja e os pobres. São José também nos é apresentado como um pai trabalhador. De facto, José caracteriza-se pela sua relação com o trabalho honesto, aquele que gera, de facto, o sustento da família, e com o seu exemplo, obviamente, que ele ensina o menino sobre o valor da dignidade do trabalho. O trabalho é uma questão social que é premente, sempre foi e nos dias de hoje toma um especial relevo e deve ser entendido, de facto, como uma possibilidade de participar na obra da salvação, ao desenvolvermos as nossas potencialidades e qualidades e ao colocá-las ao serviço da comunidade. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de realização para cada um, para uma família, é um meio de dignificação, é um meio de colaborarmos com Deus na sua tarefa da criação, seja qual for a tarefa que nós desempenharmos. E neste tempo extremamente difícil, não é? Em que tudo se está a agravar, a crise económica, e ainda teremos com certeza muito para encarar pela frente, o desemprego, é extremamente necessário redescobrir o valor, a importância, a necessidade do trabalho e percebermos de facto que temos que nos comprometer e trabalhar e pugnar para que ninguém seja excluído deste direito. José também nos é apresentado como um pai na sombra. De facto, José foi na terra a sombra do Pai Celeste, ao guardar, ao proteger, ao amparar sempre, a seguir os passos do menino, sem nunca se afastar dele. E, de facto, ser pai, tal como muitos de nós o dissemos antes, é cuidar com responsabilidade de outra vida, de outra pessoa.
E, de facto, hoje mais do que nunca são necessários pais na sociedade, mas também na Igreja. Aliás, isto já é uma questão muito antiga, que São Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios: ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais, e são necessários, de facto, pais para esta vida também da Igreja. Por outro lado, o Papa chama-nos a atenção que o pai é aquela pessoa que, de facto, introduz o filho na experiência da vida, mas que o ensina a ganhar autonomia e que o torna capaz de tomar opções, de ter liberdade e também de partir. E por isso a castidade é descrita exatamente como o amor que não quer possuir. É o contrário do amor que possui, que é muitas vezes o amor que prende e que traz a infelicidade. Portanto, José, de facto, tem um amor que é o contrário da posse. E, portanto, José também é intitulado como castíssimo. Ele consegue amar de uma forma extremamente livre, extraordinariamente livre, porque põe Jesus e Maria no centro da sua vida. E porque, de facto, a sua felicidade não se situa na lógica do sacrifício, eu faço isto porque me sacrifico por ti, mas sim na lógica do doar-se a si mesmo, do dom de si mesmo. E, portanto, nessa situação não há frustração, não há lamentos, não há tentativa de correspondência, não é? De tentar ganhos com isso, mas sim confiança. E, portanto, toda a verdadeira vocação, seja ela familiar, seja ela sacerdotal, nasce do dom de si mesmo. E se não for assim, se ficarmos na lógica do sacrifício, vai surgir com certeza infelicidade, frustração e tristeza. Portanto, o Papa diz-nos que o pai que renuncia, de facto, à tentação de sufocar, de decidir a vida dos filhos e que respeita a sua liberdade, vai abrir espaço à revelação do mistério que há em cada pessoa, que há em cada um deles. E, de facto, José tinha a consciência que, de facto, o menino não era seu, o menino só lhe estava confiado. E Jesus até diz numa certa passagem do Evangelho de Mateus: na terra a ninguém chameis pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Então, no final de tudo isto, de facto, o Papa resume e diz-nos que os objetivos que ele tinha ao escrever esta carta apostólica é, de facto, aumentar o amor por esta pessoa tão especial, por este grande santo. Isto para nos sentirmos impelidos a pedir a sua intercessão e também para o imitarmos nas suas virtudes, na sua forma como ele cuidou, de facto, de Maria e Jesus e como continua a cuidar da sua Igreja. Isto à semelhança de outros santos, cuja vida é, de facto, uma prova concreta de que é possível viver o Evangelho. Eles são, de facto, exemplos de vida a imitar. Aliás, São Paulo dizia: rogo-vos que sejais meus imitadores. E, portanto, em São José, isso tem também um expoente máximo, através não das suas palavras, como São Paulo nos deixou tantas palavras inspiradoras, mas através do seu silêncio que fala, do silêncio eloquente de São José. E, portanto, surge-nos esta frase de Santo Agostinho aqui a espicaçar-nos: então não poderás fazer o que estes e estas fizeram. E, de facto, a via desta imitação é sempre a conversão, e é também a isso que nos chama esta carta do Papa, que nos vem, que estamos a refletir neste tempo tão especial que é o da Quaresma. E era isto que eu tinha para refletir um pouco convosco. Não sei se, João, se queres... Eu acho que guardaríamos esta... eu antes de passar para esta oração, que é no fundo a oração que nos é proposta na carta pastoral para fazermos, no fundo, e é a oração que o Papa nos propõe para rezarmos a São José, eu, se calhar, abriria agora os microfones a quem quisesse fazer. Para já, antes de mais, queria agradecer-te, Milu, pela tua disponibilidade, pela tua entrega também, pelo teu estudo, por tudo aquilo que nos apresentaste hoje
eu fiquei aqui sensibilizado, especialmente, já agora se me permitem, fazer já aqui 2 comentários sobre 2 das coisas que fui ouvindo, e ouvi uma frase logo no início que dizia ninguém se salva sozinho, e de facto essa é uma realidade que nós cada vez mais, e numa sociedade e num mundo em que nos exige muitas vezes sermos, e que nós muitas vezes também tentamos transmitir aos nossos filhos que eles têm que ser mais, ser melhor, mas é importante nós também percebermos que ninguém se salva sozinho e que de facto precisamos de uns dos outros, precisamos, e por isso mesmo o próprio Jesus, quando começa a sua caminhada na Terra, ele não caminhou sozinho, ele procurou homens e mulheres que o acompanhassem, porque sozinho nós não chegamos longe. E de facto, o exemplo de São José hoje, que nos foi aqui também apresentado pela Milu, dá-nos um pouco isto. Jesus também deve muito, e lá está, deve muito daquilo que foi enquanto homem ao papel que São José desempenhou na sua vida. E, portanto, Jesus também pode dizer que São José contribuiu para a sua missão, contribuiu seriamente. E disse uma outra frase, que é esta, que é o espelho da ternura de Deus. Quem dera, e aqui eu lembrei-me um bocadinho de nós, pais e mães, e quem dera que nós consigamos, nos nossos dias, sermos espelhos da ternura de Deus. Porque aquilo que os nossos filhos veem, aquilo que os que estão à nossa beira veem, se virem de facto este reflexo de Deus, então estamos a cumprir a nossa missão. E como dizia São Francisco de Assis, não é? Vamos evangelizar, até o podemos fazer por palavras, não é? Portanto, e muitas vezes é a nossa vida que serve exatamente de exemplo. Mas deixaria neste momento os microfones abertos para, se alguém quisesse fazer algum comentário, alguém fazer a sua própria Nós reflexão. gostávamos muito. Muito obrigado, Beatriz. Senhora. Eu é só para dizer que já há muito tempo não tinha uma catequese tão boa, dada pela doutora Milu. Muito obrigado. Já tinha saudades de uma catequese destas. Obrigado. A família Paulino Jorge também bate palmas, portanto estão gratos, sim senhor. Não sei se há mais, eu não consigo ver todos. Muito bem. Não sei se, antes de avançarmos também para esta oração, que pode ser final, não sei se o nosso prior ainda estará por aí e queira dizer alguma coisa. Estou aqui, sim. Está, sim, senhor. Está, sim, senhor. Ainda não foi dormir, não foi descansar. Não, Padre Cristóvão, ocorre-lhe dizer alguma coisa neste momento? Sim, eu assim, primeiro parabenizamos a doutora Milu pela apresentação. Hoje, na homilia, eu também retomei esses assuntos, mas tive muito menos tempo, viu? Então, tinha que esquecer, mas foi justamente isso que também conversamos um pouquinho e apresentamos, e esses aspectos assim, né, de José como pai, nestas facetas diferenciadas. E eu, ouvindo isso, tudo aquilo, claro que eu tentei trazer isso também nesse momento também para a nossa realidade, e quando hoje no mundo fala-se tanto, né, da liberação do aborto, da eutanásia, como eu imagino José assim, né? Quando se fala de ternura, de um pai de ternura, com todos esses aspectos que foram apresentados, tudo isso praticamente se opõe frontalmente àquilo que se quer implantar hoje na sociedade, que é justamente o contrário da ternura, do amor, de preocupação, de entrega, sabe? Isso fez refletir muito a respeito disso, né? Da vida, tanto no início, e não é por acaso que José também, como foi dito assim, nesse aspecto popular,
tido como padroeiro da boa morte. Isso tem algo para nos dizer e nos ensinar, viu? Que eu achei outro conceito dessa ternura que também chamou muito a minha atenção. Se eu olho assim, como o início de cada vida necessita de ternura e como o fim de cada vida necessita de ternura. Puxa vida! E nesses tempos é que nós vimos isso, né? Quer dizer, como faltou esses momentos para os que morriam, sabe? Justamente a ternura por parte da família, dos conhecidos, de amigos, dos padres, de ternura de fé, sabe? Isso me fez muito refletir muito diante destas extremidades, né? Do início e do fim da vida, e o São José tem muito mesmo a nos ensinar também nesse sentido. Obrigado. Mais alguma participação? Alguém queira partilhar connosco? Muito bem. Eu não consigo ver toda a gente, mas não sei se... Muito bem, não há mais nenhum comentário. Sendo assim, eu propunha que terminássemos este nosso encontro primeiro também com um agradecimento ao Hugo. O Hugo tem sido, nestes últimos tempos, na nossa comunidade, representando também esta equipa da comunicação, tem sido aqui uma das pessoas que se tem dado também graciosamente e tem estado disponível e que tem permitido que possamos assistir às celebrações eucarísticas nas nossas casas, que possamos assistir às novenas, às adorações, ou seja, o Hugo tem estado em todas e, portanto, quero também aqui deixar junto de vós o meu agradecimento e obrigado, lá está. Obrigado, Hugo, pela tua disponibilidade e penso que todos nós também te agradecemos por esta tua entrega. E, finalmente, terminando então este nosso encontro, que está a fazer agora 1 hora, pronto, nós tínhamos pensado que eventualmente seria meia hora, 3/4 de hora, foi mais 15 minutos, mas penso que também não foi assim, não foi mal de todo, e portanto e o tempo que estivemos a ouvir a Milu passou rapidamente e portanto, por isso mesmo, acabámos por nos distrair e não nos pesar. E terminemos então este nosso encontro, recordando também que neste momento já temos disponibilidade para podermos celebrar em conjunto, e pronto, e sabendo também, voltando a recordar que a nossa paróquia está novamente disponível para as celebrações e portanto que, como dizíamos no início, como dizíamos há bocadinho, ninguém se salva sozinho e portanto salvamos-nos uns com os outros. Ana, querias falar? Não. Pronto, então propunha-vos que rezássemos em conjunto e agora, mesmo que seja uma grande confusão, não faz mal, mas se calhar vamos todos abrir os nossos microfones e vamos todos em conjunto, se calhar mais com o coração do que com as vozes, mas vamos todos rezar esta oração que ainda está no nosso ecrã. Esta oração... Alguém quer falar? Ah, não. Pronto, esta oração a São José, e que começa exatamente com esta frase, a nós nos diz muito também, porque nós todos ligados aos missionários redentoristas, quando ouvimos falar no Redentor, lembramos sempre também daquilo que Santo Afonso nos ajudou e aquilo que Santo Afonso nos recordava da sua relação com o Redentor. E, portanto, rezemos todos em conjunto. Salve, guardião do Redentor, Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho, Vós, Maria, vós, Maria, com a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos o Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia, coragem, defendei-nos do mal. Amém. Fomos cerca de 30 pessoas em direto, 30 pessoas não, de 30 famílias em direto
entre o Zoom e o Facebook. Fomos aqueles que Deus quis, fomos os que estivemos disponíveis. Desejo-vos um excelente fim de semana, uma boa semana que se aproxima também, e anseio voltar a celebrar convosco. Fim de semana, boas férias. Beijinhos. Obrigada, Obrigada a todos. beijinhos. Beijo para todos. Obrigada, Milu.